السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Em nome de Deus, Ar-Rahman, Ar-Rahim, aquele que é o clemente, o misericordioso, e rogamos a paz e a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, os mensageiros que o antecederam. Voltamos a nos encontrar mais uma vez para a aula de crença islâmica. Inshallah ta'ala, permanecemos assim semanalmente para nos encontrarmos sempre para um benefício, para colhermos algum benefício de algumas palavras ditas pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou também alguma interpretação de versículos do Alcorão Sagrado. Nós havíamos falado no último encontro sobre a crença essencial em Deus, Altíssimo seja. A crença essencial em Deus, ou seja, aquilo que é obrigatório ao muçulmano, obrigatório ao ser humano crer. E citamos que é essencial a crença na existência de Deus, Altíssimo seja. Citamos que é essencial também a crença em Deus como único Criador. E citamos como um terceiro ponto também a crença, a obrigatoriedade e o fato de ser essencial a crença em Deus como único a ser adorado. Não basta crer em Deus como Criador de tudo e de todos, de todo o universo, mas também o monoteísta, para ser monoteísta, sinceramente, completamente, absolutamente, tem que crer que só Deus merece adoração. E o quarto ponto seria a crença nas qualidades, atributos e nomes de Deus. Creio que nós paramos no terceiro ponto, que seria o assunto da adoração a Deus Altíssimo seja. E falando em adoração a Deus, temos o assunto da idolatria, que seria o politeísmo, ou outro sinônimo, o paganismo. Ou seja, adorar a alguém ou algo em vez de Deus Altíssimo seja. Porém, eu vou pedir desculpas às minhas irmãs e aos meus irmãos para falarmos sobre outro assunto no dia de hoje, que é um assunto também relacionado à crença. Todo o assunto da religião é um assunto relacionado à crença, à fé do muçulmano. Porque faz parte da sua fé também crer que só Deus é que estabelece a lei. Podemos, em outra ocasião, explicar mais detalhadamente, mas vamos citar só a diretriz. É a diretriz básica do muçulmano e da crença do muçulmano que o ilícito é aquilo que Deus decretou ilícito. E o lícito é aquilo que Deus decretou lícito. Ou seja, a partir do momento que eu creio em Deus como Criador, creio em Deus como única divindade a ser adorada, faz parte dessa adoração crer também em tudo aquilo que Ele estabeleceu. Aquilo que Ele decretou lícito, eu digo é lícito. Aquilo que Ele decretou proibido, eu digo é proibido. E se uma pessoa adora a Deus durante toda a vida, porém discorda de algo que é nomeadamente, expressamente, por exemplo, proibido por Deus, essa pessoa discorda e diz, não, isso é lícito e é permitido, essa pessoa acabou de destruir a sua fé. Hoje estamos no mês chamado Sha'ban. No mês chamado Sha'ban, que é o 8º mês do calendário lunar. Por falar nisso, a gente pode até escrever aqui os nomes dos meses lunares, né? Muharram,
Safar, Rabi'. Eu peço a cada irmão, a cada irmã que procure aprender a língua árabe, para não precisarmos escrever dessa maneira num futuro próximo, se Deus quiser. 4, Rabi', الثاني. 5, Jumada الأولى. 6, Jumada الثانية. الثاني. 7, Rajab. 8. Os 5 e os 6 vão ficar chateados, porque eu não escrevi com letra maiúscula. Então, também vai com letra maiúscula. Rajab, Sha'ban. E o 9º mês é o conhecido mês de Ramadhan. Então, faz parte da crença do muçulmano crer também no que foi detalhado e relatado pelo mensageiro de Deus, pelo profeta Muhammad ﷺ, sobre esses meses. Então, por isso, eu gostaria de parar um pouco a sequência que estamos dando sobre a crença em Deus e os pilares da crença, para falar um pouco sobre algo prático, porque estamos no mês que antecede ao mês de Ramadhan. Pode diminuir para mim? Como é que a gente diminui a letra? Descobri. Não está diminuindo. O mês número 10, Shawwal. 11, Dhul Qa'dah. 12, Dhul Hijjah. Obrigado. Então, os meses lunares, que são os meses denominados atualmente de meses islâmicos, porque os muçulmanos fazem muito uso desses meses, os meses lunares são esses: Muharram, Safar, Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani, Jumada al-Ula, Jumada al-Thani, Rajab, Sha'ban, Ramadhan, Shawwal, Dhul Qa'dah e Dhul Hijjah. Muharram, Safar, Rabi' al-Awwal, seria o primeiro Rabi', o Rabi' o primeiro, Rabi' al-Thani, Rabi' o segundo, Jumada al-Ula, Jumada primeiro, Jumada al-Thani, Jumada segundo, o mês número 7, o 7º mês, Rajab, o 8º mês, Sha'ban, o 9º mês, Ramadhan, o 10º mês, Shawwal, o 11º mês, Dhul Qa'dah, o 12º mês, Dhul Hijjah. Vejam a importância da gente conhecer esses meses. A história islâmica é relatada conforme esses dias, esses meses. Por exemplo, se alguém te pergunta em que dia nasceu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, você vai dizer: nasceu no dia 12 de Rabi' al-Awwal. 12 de Rabi' al-Awwal. E antigamente os árabes, eles não contavam os anos como hoje nós temos. Por exemplo, hoje nós contamos, estamos no ano 1434 da Hijra. E contamos também, estamos no ano 2012, 2013 depois de Cristo.
Por exemplo, dizemos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu no dia 12 de Rabi' al-Awwal do ano do elefante. Então os árabes não tinham costume de contar os anos em número. Conheciam as datas e conheciam os anos através de acontecimentos da época. O ano do elefante, o ano do dilúvio, o ano do desentendimento tal, o ano da guerra tal, o ano do nascimento de tal, e assim por diante. O ano do elefante é o ano em que um exército de elefantes, liderado por um homem chamado Abraha, tentou destruir a Kaaba, destruir a casa sagrada, e Deus, Altíssimo seja, enviou sobre eles pedras do céu, e todo o exército foi destruído. E isso é relatado no Alcorão Sagrado, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, até o fim dos versículos. Então, um exemplo, Rabi' al-Awwal é o mês em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu. Estamos hoje no dia 3 de Sha'ban. 3 de Sha'ban. Então vejam, faz parte da nossa crença nos preocuparmos com o Ramadã. Todo mundo conhece o Ramadã. Até os não muçulmanos sabem, se você fala o Ramadã, o mês do Ramadã, a maioria sabe que é o mês do jejum dos muçulmanos, o quarto pilar do Islã e assim por diante. Agora, já que estamos nos primeiros dias do mês que antecede ao Ramadã, vamos conversar um pouco sobre o que é importante nós sabermos sobre esse mês e o que devemos fazer nesse mês. Sha'ban, então, é o mês que antecede ao Ramadã, e vejam o que Usama ibn Zayd, que é um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Usama ibn Zayd disse ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Ya Rasulallah, lam araka tasumu min shahrin min ash-shuhuri ma tasumu min Sha'ban. Ya Rasulallah, lam araka tasumu من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. Usama disse ao profeta, que a paz de Deus esteja com ele: ó mensageiro de Deus, jamais vi o Senhor jejuar em qualquer mês como o Senhor jejua em Sha'ban. Jamais eu vi o Senhor jejuar em qualquer outro mês como o Senhor jejua em Sha'ban. Vamos escrever? Jamais observei o Senhor jejuar O que está acontecendo aqui? Está ativado alguma correção aqui? Jejuar em algum mês como o Senhor jejua em Sha'ban. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondeu, disse para ele: este é um mês em que as pessoas ficam desatentas. ذاك شهر يغفل الناس عنه. يغفل, estar desatento, dormir, ficar sonolento. Então,
o significado aproximado. Este é um mês, o profeta, capaz de Deus esteja com ele, está dizendo para Usama, por que que ele jejua no mês de Sha'ban? Este é um mês em que as pessoas ficam desatentas. É um mês entre Rajab e Sha'ban. Ou seja, desculpa, Ramadan. É um mês entre Rajab e Ramadan. É um mês que está situado entre o sétimo mês, Rajab, e o nono mês, Ramadan. E Rajab e Ramadan são considerados e conhecidos como muito importantes. Rajab é conhecido como um mês sagrado. Deus Altíssimo seja diz no Alcorão Sagrado: Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran. Os meses para Deus são 12 meses. São esses 12 meses lunares. E 4 desses meses são sagrados. E esses meses sagrados são o mês de Rajab, o mês de Rajab. Já percebeu o que eu queria fazer aqui, né? Queria colorir, mas coloriu tudo. O mês de Rajab, o mês de Rajab e o mês de Dhul-Qa'dah, Dhul-Hijjah e Muharram. Os 4 meses sagrados mencionados no Alcorão Sagrado são os 3 seguidos, que são o mês número 11, 12 e o primeiro mês. E depois um mês solitário ou sozinho, que é o 7º mês. Então esse, 11, 12, 1 e o 7. Então o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse para Usama ibn Zayd: esse é o mês no qual as pessoas estão desatentas. E também é um mês que está situado entre Rajab e entre Ramadan. Rajab é um mês sagrado. E o mês sagrado tem regras especiais e que os árabes, mesmo antigamente, antes do Islã, respeitavam. E o nono mês, que vem depois de Sha'ban, é o mês do jejum, é um mês considerado especial, é o mês no qual Deus revelou ao Corão Sagrado. Então, o mês que está situado entre Rajab e Ramadan, que é o mês de Sha'ban, é um mês no qual as pessoas não dão muita importância. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha o costume de jejuar. E o que ele disse também sobre as virtudes desse mês de Sha'ban? وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. E este é um mês no qual as ações são elevadas, ou seja, as ações sobem para Deus. E eu gosto que minhas ações sejam elevadas enquanto eu estou de jejum. Vejam como tem tudo a ver com a crença. Isso aqui é uma matéria de crença, porque informações como essas a gente não alcança com experimento, com ensaio, nem na biologia, nem na matemática, nem na física. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam te informa sobre um acontecimento que faz parte do invisível, daquilo que é desconhecido. Você está vendo a ação subir no céu? Você não vê. Mas ele citou sobre Sha'ban, que é um mês no qual Deus recebe as ações. Ou seja, o seu arquivo está sendo elevado a Deus Altíssimo seja. E assim também em outros ditos o profeta sallallahu alaihi wasallam citou sobre o dia de segunda-feira, o dia de quinta-feira, e é uma das razões pelas quais o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam jejuava o dia de segunda e o dia de quinta-feira. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam então disse: este é um mês
em que as pessoas ficam desatentas é um mês entre Rajab e Ramadhan, e este é um mês no qual as ações são elevadas para Allah. E eu gosto que minhas ações sejam elevadas enquanto eu estou de jejum. Enquanto eu estou de jejum. Ou seja, eu estando em uma adoração nobre tão importante como essa, quando as minhas ações são elevadas a Deus, eu estou em adoração a Ele. Também é citado pela esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisha radhiyallahu anha, que ela jamais viu o profeta sallallahu alaihi wasallam jejuar um mês inteiro além do Ramadã. O profeta jamais jejuou um mês inteiro, todos os dias, exceto o Ramadã. E jamais viu o profeta jejuar tantos dias como jejuava os dias de Sha'ban. Ou seja, ele jejuava vários dias, ou a maioria dos dias de Sha'ban. O Ramadã ele jejuava por completo, como é o pilar e a obrigação do jejum. E os outros meses, o mês que ele mais jejuava, qual era? Sha'ban, que é o mês que antecede ao Ramadã. Qual que é a lição que a gente aprende disso? Seria como se fosse uma recepção para o Ramadã, ou um treino para o mês de Ramadã. Um treino para o mês de Ramadã. Um preparo. Um minuto. Então, um preparo para o mês de Ramadã. Por isso, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, recebia o mês de Ramadã já pronto para o jejum, já havia jejuado vários dias, já estava a se preparar para o mês de Ramadã. Há um exemplo que a gente pode dar. Vocês conhecem as orações, como elas são feitas. Nós temos as 5 orações. Você tem a oração da alvorada, do meio-dia, da tarde, do pôr do sol e da noite. Essas orações também têm outras orações que antecedem a elas e sucedem, que são as sunan, que são as orações voluntárias. Seria como se fosse um preparo. Antes de você jejuar a oração obrigatória e importante e básica, o que você faz? Você reza 2 rak'ah antes do Fajr, da alvorada. Reza antes do Zohar, como o profeta, que a paz de Deus que esteja com ele, fazia. E assim por diante. Então, é uma introdução, um prefácio, um preparo. Assim também é o jejum do Ramadã. O jejum obrigatório é o jejum do mês de Ramadã. Como é a oração? A oração obrigatória é a oração da alvorada. E aí você antecede o Ramadã com um jejum voluntário, onde você se prepara, enquanto as pessoas estão enquanto as pessoas estão dormentes, estão desatentas. Você se prepara e segue a sunnah do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Tem uma frase também dita por um sábio muçulmano, ele diz: no mês de Rajab você planta, no mês de Sha'ban você irriga, e no mês de Ramadã você colhe. Agora, qual que é o nosso problema na atualidade? A gente quer plantar, irrigar e colher no mês de Ramadã. Todo mundo faz isso, a não ser algumas pessoas. Então, é aconselhável, irmão, irmã, escolhermos alguns dias de Sha'ban para um jejum voluntário. A pessoa pode escolher os dias de segunda e quinta-feira. Como sabemos também, é parte da crença e da prática do muçulmano, o jejum voluntário nos dias de segunda-feira e quinta-feira
seja dentro do mês de Sha'ban ou nos outros meses. E também temos os 3 dias do meio do mês, que são os dias 13, 14 e 15. 13, 14 e 15. Esses dias também eram dias escolhidos pelo profeta Muhammad SAW para o jejum voluntário. Imagine a pessoa ter 3 dias por mês para jejuar. O que vai ser o Ramadã para ela? Vai ser apenas uma repetição do que ela fazia fora do Ramadã, enquanto a maioria das pessoas fazia. Também devemos receber adorações, o nosso esforço, a dua. Às vezes há pessoas que mesmo no Ramadã, mesmo durante o jejum, mesmo durante a quebra do jejum e mesmo durante as orações na noite, não elevam as mãos a Deus Altíssimo Seja e pedem algo nos momentos mais importantes. Agora, a gente quer ser daqueles que pedem a Deus antes do Ramadã e pedem a Deus durante o jejum no Ramadã e durante as noites do Ramadã. Há uma frase também muito bonita e importante, na qual é dito que os muçulmanos, os grandes muçulmanos íntegros e virtuosos antigamente, as-Salaf as-Salih, o que eles faziam? Eles rogavam a Deus durante 6 meses para que Deus os orientasse e os ajudasse para chegarem no mês de Ramadã próximo. Ou seja, pediam a Deus para que alcançassem o mês de Ramadã. E depois do Ramadã, ficavam outros 6 meses pedindo a Deus o quê? Antes do Ramadã eu peço a Deus para que Ele me dê a honra de alcançar o mês de Ramadã. E depois do Ramadã, eu peço a Deus Altíssimo Seja que aceite o mês passado de Ramadã. O que eu fiz, o que eu esforcei e as ações nas quais eu me esforcei, eu peço a Deus Altíssimo Seja que aceite. Então, o jejum de alguns dias. Segundo ponto, a dua. O terceiro ponto também, eu me preparar com um programa para o Ramadã. Vejam, desde agora estamos a refletir sobre isso. Hoje ainda faltam 27 dias para o Ramadã. E esses 27 dias vão passar como um piscar de olhos. Eu faço desde agora um programa. Como eu vou jejuar, o que eu vou fazer durante as noites. Eu tento, não é todo mundo que tem a mesma condição. Pode ser que muitas de vocês trabalham e têm empregos que não têm uma liberdade para sair, para ir e vir. Então cada um faz um programa conforme a sua necessidade, conforme a sua capacidade também. Mas, por exemplo, eu vou ler o Alcorão inteiro durante o mês de Ramadã. Eu vou ler tantas páginas por dia. Eu vou acordar durante a madrugada, no mês de Ramadã. Ah, Sheikh, eu não posso. Eu trabalho de tal hora a tal hora. Você pensa que todo mundo é igual a vocês, ou a você, ou a tal, e a fulano e a ciclano? Então, você faz o seu programa. Você não pode nem sequer dedicar uma noite a Deus Altíssimo Seja. Dizemos as noites, porque as noites do Ramadã são mais importantes que os dias de Ramadã. É citado também que Deus Altíssimo Seja observa todas as pessoas exatamente no meio do mês de Sha'ban e perdoa a todos eles. E perdoa a todas as pessoas. E aí o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse, exceto mushrik ou mushahin. يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن.
Deus Altíssimo seja, observa toda a criação. No dia 15 de Sha'ban. E nesta noite, na noite de 15 de Sha'ban, perdoa a todas as pessoas, exceto a um mushrik e a um mushahin. Só não perdoa um idólatra, uma pessoa que associa alguém a ele, Altíssimo seja. Ou a uma pessoa que tem uma intriga com alguém, uma pessoa que tem uma discórdia, uma pessoa que está brigada com o seu irmão. Então, um dos preparos para o mês de Ramadã, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz isso para nos ensinar. Um dos preparos para você adentrar no mês de Ramadã é você ter o coração sem nenhum rancor, sem nenhum ódio a ninguém. Você perdoar, assim como você gosta de ser perdoado por Deus Altíssimo seja. Então, uma das ações no mês de Sha'ban é perdoar as pessoas. A gente diz em língua árabe, salamatu sadr, ou seja, você estar com o coração em paz. Estar com o coração em paz. A gente pode escrever aqui, então a gente citou ações especiais no mês de Sha'ban para receber o mês do jejum, que é Ramadã. A gente disse, eu vou escrever bagunçado mesmo, mas está dando para entender. O jejum. 2. Preces, ou seja, du'a, rogar a Deus. 3. Ter o coração em paz, ou seja, perdoar e não ter rancor, e assim por diante. Então eu preferi falar sobre esse assunto no dia de hoje, e inshallah ta'ala a gente se encontra numa outra data e horário que as irmãs irão marcar com a gente, inshallah ta'ala. Eu agradeço a todas vocês e a todos vocês, e agradeço ao AMI, e porque estou no escritório da UAMI, a gravar do escritório da UAMI para falar com vocês. E abro a perguntas agora, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão que vocês querem tratar ou querem conversar sobre, seja esse assunto ou seja qualquer assunto do que estávamos falando ou qualquer assunto que vocês têm em mente. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Nós pedimos aulas de árabe. Eu vou considerar essa uma pergunta. Falo toda a comunidade islâmica brasileira. O meu problema particular é a distância. Eu não tenho técnica para dar aula de árabe à distância, por internet. Quem tem condições de vir até São Bernardo do Campo, ou se vocês juntam, por exemplo, 10 irmãos, 10 irmãs em algum local que seja conveniente a todos vocês, ou eu dou aula para vocês, ou arrumo alguém que tenha capacidade e possa se encontrar com vocês semanalmente, se Deus quiser. É importante. A língua árabe é muito importante para nós. Pelo menos, se vocês não chegarem ao ponto de entenderem tudo da língua árabe, vale a pena apenas o fato de olharem para o Alcorão e saberem
soletrar aquelas letras. E devem aprender a língua árabe, crendo que aprender a língua árabe é um ato de adoração a Deus Altíssimo Ser. Não é só vocês que pedem aulas de árabe, eu peço a vocês que procurem isso, e a gente, no que puder ajudar, a gente está ao dispor. Em 15 de Sha'ban, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa a todos, exceto o idólatra e aquele que tem alguma intriga com alguém. Então, o kafir, Allah perdoa o kafir no dia 15 de Sha'ban. Então, o kafir é exatamente o que a gente traduziu como idólatra. Al-Mushrik. Al-Mushrik, por exemplo, o idólatra, Al-Mushrik, não é exatamente só aquele que adora um ídolo, mesmo crendo em Deus. Também entra no caso dele aquele que é ateu. Ou aquele que se diz monoteísta, porém não crê no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então a resposta é não. No caso de nós mulheres, como proceder durante o ciclo menstrual, durante o Ramadã? A mulher que se encontra menstruada, ela não deve rezar e não deve jejuar. Enquanto que ela deve, posteriormente, depois do Ramadã, repor os dias perdidos. E quanto à oração, ela não precisa repor. Por exemplo, a Dona Maria, ela menstrua 3 dias no mês. Então, esses 3 dias ela deixou de fazer 15 orações. Ela não precisa repor esses dias. Depois do Ramadã, esses 3 dias perdidos, ela vai repor esses 3 dias. E ela pode repor qualquer dia que ela escolher. E aqui tem várias questões, vários detalhes. Por exemplo, a mulher ela não está menstruada e está de jejum. E antes de se pôr o sol, antes do sol se pôr, que é o horário em que nós quebraremos o jejum, ela deu início o ciclo menstrual dela. Então, esse dia não é contado, porque o jejum, ele é o quê? A gente deve estudar isso. Quem sabe também faz parte da educação do mês de Sha'ban, a gente procurar saber sobre as regras do jejum, sobre as virtudes do Ramadã. E é bom as irmãs perguntarem sobre isso e sobre outros assuntos. O que é o jejum? O jejum é... Como é que abre outra página? Next. Okay. O jejum é se abster de comer, beber e relações sexuais desde a alvorada até o pôr do sol, com intenção. Se fez greve de fome, por exemplo, não jejuou, porque não intencionou a adoração do jejum, islamicamente falando. Então, se abster de comer, beber e relações sexuais, desde a alvorada até o pôr do sol, com intenção. Então, se a mulher não está menstruada, está num dos dias do Ramadã, fazendo o jejum, aí 3 horas antes de chegar o pôr do sol, que é a hora em que eu vou quebrar o jejum, eu vou completar o jejum desse dia, ela menstruou. Então esse dia ela perdeu. Não dizemos perdeu, esse dia ela deve repor. E não dizemos perdeu por quê? Porque essa é uma outra questão também. A mulher, quando menstrua, a menstruação é algo que não está em seu poder, não está em seu controle. Então essa mulher, ela tem a recompensa como se tivesse jejuado.
Não precisa a mulher, por exemplo, ficar procurando meios, remédios para bloquear a menstruação. Essa é uma permissão que Deus deu a essa mulher e decretou que menstruada não jejua. E ela agradece a Deus por estar no Ramadã, participa de outras ações do mês de Ramadã que não seja o jejum. E às vezes vem algumas questões que não me vêm à mente sobre a menstruação. Depois, inshallah ta'ala, a gente fala sobre. Se tiver alguma questão assim que vocês lembram, fale. Por exemplo, me veio à mente isso. Eu jejuo metade do dia e depois acabo por menstruar. Então o que acontece? Eu não conto esse dia. E fica claro também que ela não deve jejuar. Não é que se ela quiser ela jejua ou não quiser não jejua. E no caso de não termos condições de sair da cidade semanalmente, há algum outro modo de aprender a língua árabe? Então, a gente pode procurar algum modo que tenha a distância, ou por exemplo, a gente desenvolver alguma aula de árabe por internet, inshallah ta'ala. Alguma outra pergunta? Os dias corretos para se fazer o jejum no mês de Sha'ban seria segunda e quinta, como o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia. Pode ser jejuado qualquer dia dos dias do mês de Sha'ban. Então é citado que ele jejuava grande parte do mês de Sha'ban. Como Aisha radiyallahu anha disse, a gente repete, ela disse, jamais viu o profeta sallallahu alaihi wasallam jejuar um mês inteiro além do Ramadã. E jamais vi o profeta jejuar um mês como jejuava o mês de Sha'ban, ou seja, muitos dias. Então pode ser qualquer dia. E se a pessoa quiser escolher o dia de segunda e quinta-feira, melhor. Se quiser escolher dia 13, 14 e 15, muito bom, melhor. Porque assim estará unindo entre a virtude de estar em Sha'ban, a virtude de jejuar segunda-feira ou quinta-feira, como fazia o profeta sallallahu alaihi wasallam, ou aqueles 3 dias que são dia 13, 14 e 15. Mas para isso a pessoa tem que prestar atenção no calendário lunar. Tem um site, por exemplo, vários sites islâmicos, vem a data do calendário islâmico junto. Por exemplo, tem o Islamic Finder, tem o calendário para a pessoa baixar. islamicfinder.org, que é aquele site que tem os horários das orações. A gente dá o calendário com a data cristã e a data islâmica. Alguma outra questão? Aí, também a viagem. A irmã diz, e quando estamos viajando, o jejum é normal? Então é o seguinte, a gente tem dias em que é proibido jejuar. Estamos falando do Ramadã só. Dias em que é proibido jejuar. Os dias da menstruação. Dias em que é permitido quebrar o jejum e permitido jejuar. Ou seja, eu escolho o que é melhor para mim. Eu tenho a liberdade de escolher de jejuar nesse dia ou quebrar o jejum, que é o caso de quem está viajando. É relatado que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viajava com seus companheiros e havia entre eles quem jejuava e havia entre eles quem quebrava o jejum. E quem quebrava o jejum não reclamava de quem estava jejuando, ou seja, não o acusava que ele está errado. E quem jejuava não acusava quem quebrava o jejum de estar fazendo errado. E a questão aqui é que a viagem deve ser uma viagem lícita, ou seja, uma viagem a trabalho, uma viagem a turismo, que não seja uma viagem ilícita. Por exemplo, alguém que vai vender bebida alcoólica ou carrega bebida alcoólica, etc. E também
uma viagem que se deu início antes de entrar o dia do jejum. A gente escreveu aqui, desde a alvorada até o pôr do sol. Essa minha viagem se deu início antes da alvorada, ou seja, eu adentrei no horário do jejum já em viagem, então eu tenho a permissão de escolher entre jejuar e não jejuar. E a viagem deve ser, como interpretam alguns sábios, acima de cerca de 80 quilômetros. Ou seja, veja, o que você considera viagem? Por exemplo, eu ir daqui até uma outra cidade do ABC. Eu estou em São Bernardo do Campo, eu vou até o Ipiranga, em São Paulo. Isso não é uma viagem, mesmo que eu tenha percorrido numa estrada. Então, o que é a viagem? Eu sair do meu local de residência e percorrer até um destino que seja distante. E os sábios, eles consideraram que essa distância tem que ser de, no mínimo, cerca de 80 quilômetros. Que na época do profeta sallallahu alaihi wasallam era 4 farsakh. A medida na época do profeta sallallahu alaihi wasallam era o quê? Farsakh. E cada farsakh é considerado 12 milhas. Desculpa, 12 milhas, isso. E aí, 12 milhas convertidas em quilômetros vai dar 4 farsakh, 12 milhas, cada farsakh, então dá 48 milhas. Matemática agora, 48 milhas, converte isso em quilômetros, vai dar cerca de 80 quilômetros. Tá? E há sábios que dizem o que no costume das pessoas é uma viagem, então você a considera assim, não precisa calcular exatamente. Ok? Então vamos calcular que é melhor. Então a pergunta, e quando estamos viajando, o jejum é normal? O jejum é normal, eu posso jejuar. E tenho a liberdade e a permissão de Deus Altíssimo seja, como é expresso no Alcorão Sagrado, de não jejuar. E esse dia não jejuado eu reponho depois. E aí tem os seus detalhes. Eu devo estar em viagem desde o primeiro minuto da alvorada. Desde o primeiro minuto que começa o jejum. Por exemplo, eu estou em residência. Aí meio-dia eu tenho o avião que sai do aeroporto de Guarulhos e vai lá para Porto Alegre. Eu vou sair meio-dia, já entrou o jejum, então você está em residência. Entrou em jejum e residência, você completa até o fim. E aí agora os outros dias que você vai estar fora, você pode não jejuar. Gostaria de saber se uma pessoa que não conversa mais com uma outra por causa de um desentendimento tem que pedir desculpa. De novo, uma pessoa não conversa mais com uma outra pessoa por causa de um desentendimento. Tem que pedir desculpa? Como a gente disse, a pessoa deve procurar ao máximo estar com o coração puro, sem rancor. Perdoar. Então, a pessoa deve procurar essa segunda pessoa e procurar se entender com ela. É um desentendimento, vai e se entende. A partir do momento que a outra pessoa, ela não quer fazer as pazes, não quer se entender, então eu creio que eu não tenho nenhum erro nisso. E pedir desculpas é bom. Assim, para quê? Para incentivar a outra parte a se entender com você e fazer as pazes com você. Para fazer a outra parte observar que, às vezes até ela tem quase que certeza de que a culpa é dela, né? Se ela te ouve pedindo desculpas, isso só já basta para ela entender que, olha, ele tem a culpa até não é tanto dele, ele está pedindo desculpas. Então, eu não digo deve pedir desculpas, é aconselhável pedir desculpas.
Às vezes o desentendimento também é um desentendimento que merece. Ou seja, o que você quer dizer com merece? Eu, por exemplo, me desentender com uma pessoa que é criminosa. Eu me desentender com uma pessoa que é tirana. Uma pessoa que prejudica os outros, destrói a vida dos outros. O desentendimento aqui é obrigatório. E eu não posso nem pedir desculpas. Ou seja, é uma forma de eu procurar aconselhar com esse desentendimento. Por exemplo, em muitas partes do mundo, os muçulmanos estão desentendidos com os seus governantes. E esse desentendimento é obrigatório, porque são tiranos e são apóstatas. E homens que estão a matar e a prejudicar as pessoas. Ok? Como acontece na Síria, na Líbia e em outros. Antes de começar o jejum e terminar, temos algum duá específico? Antes de começar o jejum, a pessoa intenciona e pede a Deus Altíssimo seja que facilite o jejum. Não lembro de nada específico. Agora, no fim do jejum, tem uma prece específica. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, diz que o muçulmano tem, durante o jejum, uma prece que não será desatendida. Deus irá atender. E também, na quebra do jejum, a pessoa deve se esforçar em fazer preces, pedir, suplicar a Deus, implorar a Deus Altíssimo seja. E implorando a Deus um pouco antes da quebra do jejum é importante então. E Deus irá atender se Deus quiser. E aí tem um duá específico, tem uma prece específica, na qual o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia: Allahumma laka sumt wa ala rizqika aftart wa bika amant ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Ele dizia aproximadamente: para ti eu jejuei, Allahumma laka sumt, ou seja, ó Deus, Ya Allah, para ti eu jejuei, Allahumma laka sumt, e com a tua dádiva eu quebrei o jejum وعلى رزقك أفطرت, e em ti eu creio, وبك أمنت, aí a sede se foi e as veias se dilataram. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك أمنت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. E a recompensa se firmou com a permissão de Deus. Ou seja, cumpri o que me foi exigido de Deus e espero que a recompensa tenha sido decretada para mim. A gente pede a Deus que aceite. Ok. 3 perguntas e... Então, o jejum, o doente e o jejum. A pessoa enferma se divide em vários grupos. Por exemplo, a Rosa diz, os doentes jejuam. Por exemplo, quem está gripado jejua. Então, quem está gripado é obrigatório a ele jejuar, porque a gripe é uma doença passageira. Agora, quem tem uma doença crônica, ou seja, uma doença
que a acompanha durante a vida. A gente pede a Deus a saúde para todos, se Deus quiser. E se a pessoa jejuar, um médico de sua confiança diz: você não pode jejuar, se você jejuar, a sua doença irá piorar. Ou essa pessoa ela tem um remédio que deve tomar durante o dia. Não pode adiar tomar remédio para depois do pôr do sol ou antes da alvorada. Então essa pessoa ela tem que ter esse remédio. Ou a pessoa, igual a irmã diz, tem problemas estomacais. Geralmente quem tem diabetes, por exemplo, e é uma diabetes assim do tipo grave, é muito difícil para essa pessoa jejuar, porque isso irá enfraquecer a pessoa, irá piorar o seu estado de saúde. Então, vamos dividir os doentes em 3 grupos. Primeiro grupo é uma pessoa que está doente, mas não é uma doença que o obriga a quebrar o jejum, porque essa doença não irá prejudicá-lo, como a gripe. O segundo grupo é um grupo de pessoas que tem uma doença cujo jejum irá prejudicá-la. É um grupo de pessoas que tem doença e essa doença o proíbe de jejuar. O proíbe de jejuar. E se ele jejuar, irá piorar a doença, irá debilitá-lo. Ele tem que tomar o remédio em tal hora. Se essa pessoa tem esperança de ser curada, então não é uma doença para sempre, como o diabetes, como problema cardíaco e tal. Então essa pessoa ela pode quebrar o jejum e ela deve repor o jejum depois do Ramadã. O terceiro grupo é aquela pessoa que tem uma doença e jamais espera estar curada, uma doença crônica. Então essa pessoa, então ela não jejua. E o que acontece? Ela vai fazer uma doação, que se chama kafara, que é a expiação. Ela vai expiar, vai pagar por cada dia de jejum perdido. Então, essa pessoa não tem esperança de jejuar depois do Ramadã. Ela vai continuar doente mesmo depois do Ramadã, nos outros meses, durante a vida toda. Então, essa pessoa, ela paga por cada dia perdido. O que ela faz? Como é que ela paga? Ela alimenta uma pessoa necessitada por cada dia. Então, a alimentação comum no país onde a gente vive, o que é? Um prato feito. Até, vejam como é perfeita a lei de Deus. Deus Altíssimo Seja não definiu um valor exato. Não definiu um prato exato. Por quê? Se eu disser para vocês que é arroz, feijão e salada, a pessoa que é rica e não pode jejuar, isso está muito abaixo do que ela pode pagar. E a pessoa que é pobre e não pode jejuar, isso está muito acima do que às vezes eu posso pagar. Ou está no patamar. Então não há um nível exato. Ou seja, a pessoa dá conforme ela pode. O importante é saber que é o que? It'am, ou seja, alimentar. Você dá um alimento que satisfaz. Um alimento por dia. Então esses são os grupos de doentes. O primeiro, uma doença que não me proíbe de jejuar. Não vai me prejudicar, não vai me debilitar se eu jejuar. A gripe. 2, uma doença que é passageira. Então eu quebro o jejum, eu tenho esse direito, que eu vou me debilitar, e se eu puder fazer o jejum, melhor. Mas se eu tenho uma prescrição médica que você não pode fazer o jejum, você tem que comer de 3 em 3 horas, por exemplo. Então, eu quebro o jejum
e com a intenção de que Deus está me recompensando e não devo me autoflagelar. Tem pessoas que falam, não vou jejuar e tal. Às vezes a pessoa, ela prejudicando a si mesma, está a cometer um pecado. E o número 3, as pessoas que têm uma doença permanente, uma doença crônica e para sempre. Essas quebram o jejum e pagam uma expiação. Conheço uma pessoa que cometeu apostásia. Como devo lidar com ela? Me afastar seria o melhor? O esposo dela não é muçulmano e influenciou ela para deixar a religião. Bom, você não deve se afastar dela. Você deve entrar em contato com ela, aconselhá-la, citar as virtudes da religião, lembrá-la dos dias em que ela se convenceu de ser muçulmana. O que a fez deixar de ser agora? Então, a pessoa não deve abandonar essa outra pessoa numa situação como essa. Principalmente quando você diz para mim, o esposo dela não é muçulmano e ele influenciou ela. E esse é um problema, ou podemos dizer até entre aspas, uma doença que nós temos na nossa sociedade brasileira. Eu, como novo muçulmano, e não tendo nenhuma pessoa muçulmana dentro da minha família, eu às vezes me sinto estranho. Eu entendo o que acontece e o que passa com muitos irmãos. Não é como, por exemplo, o europeu que se torna muçulmano, às vezes na Europa, ou na Ásia, ou na África, em muitos países tem um ambiente islâmico, eles têm uma alternativa dentro das suas mesquitas, dentro das suas comunidades islâmicas, para suprir a falta que eles têm dentro de casa, por não ter uma família muçulmana como tem o muçulmano de berço. Então, uma irmã, por exemplo, que se torna muçulmana, ela é casada, o marido dela não é muçulmano, e assim por diante. Essa é uma questão muito delicada, inclusive uma questão que é discutida pelos sábios até os dias de hoje. Essa mulher, ela deve logo de pronto deixar o seu marido ou não, e assim por diante. Então, o que eu devo fazer? Você deve se aproximar dela e aconselhá-la, e você vai ter uma grande virtude se fizer isso e se ela retornar ao Islã, inshallah ta'ala. A gente sempre pede a Deus que nos firme e pedimos a Deus que firme a irmã e que a faça retornar ao Islã, inshallah ta'ala. Se a gente não tiver condições, por algum motivo, de rezar na hora certa, a gente pode repor? Sim, nós podemos repor, devemos repor, porém não terá a mesma validade. Ou seja, a oração em seu devido horário, realizada conforme as suas regras exatamente, ela é uma oração completa, é uma oração válida. Se não realizada, a pessoa repõe depois. Isso em árabe se chama qadha, ou seja, reposição. Ou seja, eu rezo fora do horário dessa oração, intencionando reposição. Não tem a mesma validade, não tem o mesmo valor, mas deve ser feito assim, e assim, dependendo do motivo, a pessoa não está a errar, se Deus quiser. E isso não irá invalidar o jejum do Ramadã. A pergunta é, isso quebra o meu jejum do Ramadã? Creio que não quebra o jejum do Ramadã, mas também fere. Não quebra o jejum, mas fere o jejum. Deixa ele um pouquinho doente, um pouquinho aleijado. No caso de não termos aprendido ainda a falar árabe, podemos rezar em português mesmo até aprender? Isso depende de cada pessoa. Se a pessoa
Se a pessoa ainda não aprendeu a falar árabe e ela é capaz de aprender, mas ainda não aprendeu, então essa pessoa rezando em português, a oração dela é inválida. Agora, se a pessoa ela não aprendeu a falar árabe, porque é muito difícil para essa pessoa, ela é incapaz, e ela reza em português o que pode, então a essa pessoa creio que é válido. Porque às vezes temos uma pessoa que já está, vamos supor, já nos 50 anos, já tem 50 anos de idade, e também ela é leiga, não é uma pessoa estudada. Imagina então que dificuldade tem essa pessoa para decorar Surat al-Fatiha. Então essa pessoa ela é isenta, ela reza, ela deve aprender os movimentos e aquilo que ela conseguir falar da língua árabe ela fala e até mesmo dizemos não fala o resto em português. Faz silêncio, fala alguma palavra que ela aprendeu, por exemplo, eu só decorei Bismillahirrahmanirrahim. Eu digo Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim durante o tempo que é medido para a oração. Agora a pessoa que tem capacidade e não aprendeu ainda, por exemplo, um mês para decorar Surat al-Fatiha, é o bastante. Para uma pessoa assim, jovem, que aprendeu outra língua estrangeira, além do português, não é? Tudo bem, 2 meses, 3 meses, ainda não aprendeu, então rezar em português não é permitido. Por quê? Porque as palavras que são citadas dentro da oração são palavras exatamente selecionadas por Deus Altíssimo seja. E devem ser lidas como tal. E a pessoa que é incapaz, lê o que pode. Até aprender. Porém, varia de pessoa para pessoa esse aprendizado. Então, creio que 2 semanas, 3 semanas para uma pessoa que sabe ler o português e que aprendeu na sua infância e na sua juventude é o bastante. A última pergunta. Boa noite. Quero saber se cometer algum erro no mês de Ramadã, tipo comer depois algo do tipo. Comer depois algo do tipo se torna pecado? Tá, vamos começar do começo. O jejum é uma das obrigações que são determinadas por Deus. E aí esse jejum ele tem uma regra, e tem um tempo, e tem uma intenção. Então, como a gente escreveu lá, o jejum é obrigatório no mês de Ramadã. E tem o jejum voluntário que é fora do Ramadã. Então, o que é o jejum? É você se abster de comer, beber, de relações sexuais desde a alvorada até o pôr do sol. Ou seja, não deve ingerir nenhuma comida, nenhuma bebida durante o dia inteiro. Hoje, por exemplo, a alvorada era cerca de 5:10 e o pôr do sol cerca de 5:28. Se eu ingerir algum alimento intencionalmente durante esse período, eu estou pecando. Ou seja, o que é o pecado? O pecado é eu cometer algo que é proibido ou deixar de fazer algo que é obrigatório. A gente tem, de um lado, o proibido, de outro lado, o obrigatório. Então, o jejum nesse período é obrigatório. Ok? Então, é um pecado a gente quebrar o jejum nesse período. Ok? A pessoa
pode estar isenta, que é naqueles casos que muitos irmãos perguntaram: o doente, mulher menstruada, o viajante. Os irmãos conhecem bem, eles já citaram até quase todos os tipos de pessoas que não jejuam durante o Ramadã e estão isentas. Fora isso, se eu intencionar comer e beber, deu muita fome, bateu uma fome, mas é mesmo para ter a fome, é esse o objetivo do jejum. Não é, claro, o objetivo final, mas é, vamos dizer, o resultado do jejum para você chegar aos objetivos finais, que é a adoração a Deus, sentir a dádiva de Deus, a dádiva que temos, o alimento, sentir a debilidade, que nós somos dependentes de Deus Altíssimo seja, lembrar do menos favorecido, do mais pobre, do faminto e assim por diante. Ok? Então é isso o jejum, é assim. Tá, se não tiver claro, escreve para mim, mas está ótimo por hoje. Cansaram, né? Tudo bem. Inshallah, a próxima aula é quinta. Quinta às 9 horas. Ok. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Até quinta-feira, inshallah ta'ala. Eu vou perguntar para vocês na quinta-feira quem de vocês fez o jejum. Mas o problema é que a resposta eu gostaria que fosse anônima. E aqui não dá para responder anônimo, não é? E agora, como é que a gente vai saber anonimamente aí quantos é que jejuaram? Votação. Mas quem votou que sim jejuou é ele que jejuou. Tudo bem. Eu vou tentar, inshallah, jejuar. Até a próxima. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Obrigado.